Um rapaz de 16 anos foi detido na manhã de segunda-feira em Rennes, um dia após o corpo de uma criança de 12 anos ter sido encontrado nas margens do rio Vilaine, indicou a Procuradoria da cidade francesa. O corpo foi encontrado num arbusto com uma toalha de banho amarrada ao pescoço. O alerta foi dado depois de um pescador ter ouvido os gritos de uma criança, mas não ter conseguido localizá-la. Os socorristas, uma vez no local, não conseguiram reanimá-lo. As circunstâncias da tragédia ainda não foram determinadas, mas foi aberta uma investigação por homicídio. O caso foi entregue à Divisão de Criminalidade Organizada e Especializada de Rennes. Em França, as temperaturas estão a bater recordes durante o mês de maio. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional francês, os termómetros ultrapassaram os 30 graus Celsius em várias partes do país e as previsões apontam para que o calor se mantenha até ao final da semana. Paris sofreu com temperaturas recorde na segunda-feira, com uma forte onda de calor a assolar a capital francesa. Hier, je rentrais à l'appart et une femme qui est tombée dans les pommes due à la chaleur. Donc on s'est tous arrêtés pour l'aider, etc. Mais on pense toujours que ça serait assez proche, etc. Ce qui est très important. Mais faut pas oublier aussi les gens qui sont juste autour de nous, nos voisins, les gens, même les personnes âgées qui sont dans la rue et qui font leur petite balade par moment sans se soucier du soleil, mais ils devraient. Le seul avantage, c'est que plus on aura de canicule maintenant, plus les gens feront peut-être des efforts. Donc voilà, on essaie de rester optimiste. Muitos parisienses e turistas foram obrigados a refugiar-se à sombra, com a cidade a atingir máximas superiores a 34 graus Celsius. Definitely makes me realise that it's happening everywhere. So in Australia we have a lot of bushfires or floods, quite often at the same time, just in different parts of the country. And I suppose when you come overseas so far away, it's 26 hours to get here from Melbourne, you realise that, yeah, it really is the whole planet that's affected. It's not just us in our little island tucked away. Os especialistas afirmam que os fenómenos meteorológicos extremos estão a surgir com cada vez mais frequência, colocando mais pessoas em risco. O partido da oposição Aliança Democrática, DISI, de centro-direita, conquistou o primeiro lugar nas eleições parlamentares de Chipre no domingo, com 27,2% dos votos, conquistando 17 assentos no Parlamento. Já o AQEL, de esquerda, que disputou esta eleição taco a taco com o DISI, ficou em segundo lugar com 23,9% dos votos e garantindo 16 assentos. Os resultados finais preliminares também confirmam o avanço do partido de extrema-direita, ELAM, que ficou em terceiro lugar com 10,9% dos votos e conquistando 8 assentos no Parlamento. Estas eleições evidenciaram um maior descontentamento com os principais partidos devido à corrupção e ao custo de vida. Como resultado, o limiar de 4% exigido para entrar no Parlamento foi ultrapassado pelo Partido Democracia Direta e pelo recém-criado Partido ALMA. Foram instaladas urnas em 1.217 assembleias de voto em Chipre e 13 no estrangeiro. Pela primeira vez, Atenas acolhe uma grande exposição dedicada ao extraordinário percurso da artista e intérprete Tilda Swinton, cuja presença no grande ecrã tem cativado o público há décadas. Intitulada Ongoing, a exposição reúne figurinos, objetos pessoais, fotografias e excertos de filmes ligados às colaborações criativas e de amizades que Swinton desenvolveu ao longo dos últimos 40 anos. What seems to happen is you're a young, emerging artist, you've had your first album, your first collection, your first film, your first book. You got there out of a web of friendship, a web of your family, a web of your university, your art school, your college, whatever. And then you're encouraged, sometimes subtly, sometimes not so subtly, by the record label or the gallerist or the film studio to just go solo, to just separate yourself. It's important for you to brand yourself as a commodity. And so I thought, my show at I. This is what I could maybe offer as some way of being useful. A portrait of a different way of working, which happens to be accurate to my story. A atriz partilha com os visitantes os momentos decisivos e as colaborações que moldaram a sua trajetória artística, desde os primeiros trabalhos com Derek Jarman até aos seus projetos mais recentes com Pedro Almodóvar. Swinton destaca consistentemente a natureza coletiva da criação artística, convidando o público a ver a arte como um diálogo contínuo. Derek Jarman always used to say, prepare to go to the set
as if you're going to a party. And that was really how it was. And as we all know, a good party is a party, you don't want the host to be completely responsible for the energy in the room. You don't want a bunch of guests who stand around waiting for the host to tell them how to have a good time. A good party is shared, the energy is shared with everybody. Somebody puts on the music, somebody pours the drinks, somebody brings the food. A exposição Ongoing de Tilda Swinton estará na Sala Onassis Ready em Atenas até dia 28 de junho. Esta música não me sai da cabeça. Muito poucos sabem, mas a primeira pessoa a gravar um disco de rock and roll em Portugal foi uma mulher. Em 1960, Zurita de Oliveira gravou o Bonitão do Rock. Agora, com este documentário, Quem tem medo de Zurita de Oliveira, Francisca Marvão traça-lhe o percurso. Uma tarefa difícil, já que há pouquíssimas imagens dela. A cineasta recorreu a vários testemunhos e a encenações com atores. E a maioria dos jovens querem ouvir iê-iê e eu toco iê-iê. Mas à minha maneira, porque eu detesto imitações. Diz que é pioneira do rock, mas foi uma música, letrista, dramaturga, intérprete, e foi uma mulher que nos anos 60 teve a ousadia de fazer grandes solos de guitarra elétrica num grande palco para um grande público. Para o filme, a realizadora pediu a várias artistas e bandas exclusivamente femininas para reinterpretar várias canções de Zurita de Oliveira, algumas delas inéditas. O filme não teve muitos recursos, nós simplesmente desafiávamos, ficávamos à espera que as pessoas dissessem que sim, e depois, como é que eu hei de dizer isto? É um processo punk rock. Conseguimos dar vida a letras que estavam esquecidas, que nunca foram interpretadas pela Zurita, nunca foram gravadas, e ouvir o que cada uma artista fez, dar voz, acho que consegui até sentir mais e identificar mais com a causa da Zurita e o que é que ela quereria dizer. E agora, senhoras e senhores, a grande artista da rádio e da televisão e do espetáculo, Zurita de Oliveira. Bem, aquilo, as salas quase que uma abaixo. Quem tem medo de Zurita de Oliveira teve a antestreia mundial na edição deste ano do Indie Lisboa. A realizadora cipriota Alexandra Mateo ruma a Cannes com a curta-metragem Free Elisa, com estreia mundial na quinzena dos realizadores. Elisa, a protagonista do filme, trabalha num resort hoteleiro de luxo. Devido a uma anomalia anatómica, é incapaz de sorrir num mundo dominado pela positividade e isso torna-se um problema grave. A Euronews falou com a cineasta. Επειδή με απασχολεί γενικά αυτό το θέμα της τοξικής θετικότητας, γιατί το βλέπω παντού και ειδικά σε ένα περιβάλλον όπως ενός ξενοδοχείου, όπου το να είσαι εργαζόμενος σχεδόν δεν σου επιτρέπεται να είσαι κάτι άλλο εκτός από χαρούμενος. Δηλαδή, σε ένα ξενοδοχείο τίποτα δεν μπορεί να πάει, τίποτα δεν μπορεί να είναι κακό, γιατί εκεί φροντίζεις για όσους διαμένουν εκεί. Οπότε τα προβλήματα της ζωής σου μένουν στην απέξω κάθε μέρα. Esta coprodução de Chipre, Grécia e França é uma das 9 curtas-metragens selecionadas para o programa deste ano. Γιατί σε ένα πρώτο επίπεδο ναι είναι το χαμόγελο και η έλλειψή του και πώς αυτό σε διαφοροποιεί από τους γύρω, αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο είναι γενικά όποιος άνθρωπος τείνει να παρεκκλίνει από την νόρμα του τι θεωρείται κοινωνικά ok. Αυτό με ενδιέφερε να δώσω αυτή την ηρωίδα. Μεγαλώνοντας έχω καταλάβει ότι τελικά είναι ένα όπλο το να μπορείς να συνδιαλέγεσαι με τους ανθρώπους με χαμόγελο. Αμέσως φαίνεσαι λιγότερο απειλητικός, ίσως μπορείς να κατακτήσεις και πράγματα πιο εύκολα από ότι άλλοι άνθρωποι που τους υπολείπεται αυτό το κοινωνικό, ας το πούμε, skill. Αλλά αξίζει να εγγύψει κανείς με τρυφερότητα και μια φροντίδα σε ανθρώπους που μπορεί να μην τους επιτρέπει η ιδιοσυγκρασία τους να γεφυρώσουν ένα κοινωνικό διάλογο με ένα χαμόγελο, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι αναπηρία σε καμία περίπτωση. O Festival de Cinema de Cannes deste ano decorre de 12 a 23 de maio.
Todos os verões, o passo do Galibier, nos Alpes franceses, fica repleto de autocaravanas e cadeiras dobráveis à beira da estrada para a lendária etapa da Volta à França. Mas neste momento, em meados de maio, o cenário é bem diferente. Ainda coberta de branco, na montanha ecoa o rugido dos limpa-neves. As máquinas vão abrindo caminho gradualmente através das espessas camadas que se acumularam durante o inverno, de modo a irem revelando o asfalto. Il peut y avoir de 1 mètre jusqu'à 10, 12, 13, 14 mètres. Mas ao longo dos anos, os trabalhadores responsáveis pela manutenção das estradas têm notado uma diminuição no volume da neve. Chaque année, auparavant, on faisait le minage de la corniche, qui est vraiment sur la partie sommitale du col. Maintenant, ça devient très aléatoire. Cette année, on ne va pas la faire parce que justement, cette corniche est très peu formée, donc le risque il est pratiquement nul. As operações de remoção de neve nas montanhas requerem competências técnicas, precisão e excelente conhecimento do terreno. Mas trazem também a sua quota parte de surpresas e encontros com a fauna local. Quand on voit sortir les marmottes, les premières marmottes qui sortent, elles sont sur la neige, elles courent sur la neige. C'est joli, on voit des chamois. Quand il fait très mauvais, on déneige mais on ne voit pas où est-ce qu'on avance. On arrive des fois à se perdre un petit peu, à se retrouver à côté de la route parce qu'on ne voit pas à 5 mètres. A reabertura gradual dos caminhos nas montanhas anunciou o regresso progressivo da época alta de verão, com uma maior circulação nas estradas, mais turistas e uma agitação renovada. Apenas a imensidão dos Alpes e a beleza das paisagens permanecem inalteradas.